como de praxe, a gente dá início à nossa reunião exatamente às 6 horas, porque realmente hoje é um dia de semana, né? A gente tem que trabalhar, então a gente sempre inicia exatamente, pontualmente às 6 horas. Então hoje o Dr. Tariq, ele vai apresentar o artigo científico e o Dr. Ibrahim vai nos apresentar o caso clínico. E depois o Dr. Rodrigo Surjan, né? Ele pediu para fazer uma apresentaçãozinha rápida aí. Realmente ele não me falou bem o que ele vai apresentar, mas ele vai apresentar alguma coisa interessante para nós, com certeza. Então, Tarek, pode dar início à sua apresentação e depois a gente vai passar às discussões. Bom dia a todos. Sou o Tarek Omaire, do Programa de Capacitação em Ecoendoscopia e Endoscopia da Via Biliar e Pancreática. O artigo científico de hoje, a gente vai comparar a cirurgia precoce versus a abordagem endoscópica no tratamento da dor em pacientes com pancreatite crônica. Então, assim, a pancreatite crônica, ela causa dor persistente em cerca de 80 a 90% dos pacientes por obstrução do ducto pancreático. Então, tem duas possibilidades de tratamento. Uma é a abordagem endoscópica, e nela, inicialmente, é feita o início com tratamento clínico, através de uso de opioides, e pode levar até múltiplas intervenções endoscópicas, desde extração de cálculos até colocação de stents. E o tratamento cirúrgico ele é indicado de 30% a 70% dos pacientes. Normalmente, o tratamento cirúrgico é indicado quando é um caso de dor intratável ou em último estágio da doença. Então, tem um ensaio clínico randomizado prévio, onde compara o tratamento cirúrgico com o tratamento endoscópico, e ele mostra uma maior efetividade da cirurgia no controle da dor refratária a médio e longo prazo. Então, o objetivo desse estudo é avaliar se a intervenção cirúrgica precoce é mais eficaz que a abordagem endoscópica na melhora dos resultados clínicos no período de follow-up de 18 meses, que foi o período de follow-up do estudo. E os objetivos secundários é avaliar a melhora da dor e qualidade de vida ao final do follow-up e a progressão da doença através de pseudocisto, uso crônico de opioides, admissões hospitalares, insuficiência endócrina, como diabetes, número de intervenções e óbitos. Então, é um ensaio clínico randomizado, prospectivo, multicêntrico, que foi de abril de 2011 a março de 2018. Ele utilizou um score de dor de SBIC. Esse é um score que vai de 0 a 100, onde nele é avaliada a dor, através da intensidade da dor, uso de analgésicos e a incapacidade ou não de trabalhar. A análise estatística ela foi feita através do teste de Fisher, de Mann-Whitney e de Hodges-Lehmann. Então, os critérios de inclusão foram pancreatite crônica, com dor severa devido à obstrução do ducto pancreático, associada à dilatação do ducto pancreático e uso recente de opioides. E nos critérios de exclusão foi o uso de opioides fracos por mais de 6 meses, opioides fortes por mais que 2, procedimentos endoscópicos ou cirúrgicos pancreáticos prévios, obstrução biliar ou suspeita de malignidade. Então, assim, o que é a abordagem endoscópica? A abordagem endoscópica ela começa sempre com um tratamento clínico. Então, através de diretrizes da Organização Mundial da Saúde, o tratamento clínico ele começa através de opioides e nesse estudo específico também foram utilizadas, através de uma equipe multidisciplinar, medicações para neuropatia e consultas com especialista da dor e nutricionistas. E daí foi considerada dor intratável quando ela persistia mais do que 6 semanas ou as medicações causavam efeitos adversos inaceitáveis. Aí, então, era indicado o tratamento endoscópico. O tratamento endoscópico foi sempre realizado por endoscopistas experientes, todos com mais de 50 intervenções endoscópicas no tratamento de pancreatite crônica especificamente. E quando era cálculo, e o cálculo tinha mais de 7 milímetros, antes da CPRE eram realizadas 3 sessões de litotripsia extracorpórea. Para cálculos de 7 milímetros ou menos, era indicado direto a CPRE.
E a abordagem cirúrgica também foi realizada por cirurgiões experientes, todos com mais de 25 cirurgias pancreáticas para o tratamento de pancreatite crônica especificamente. Quando a cabeça pancreática tinha menos do que 4 centímetros, era realizada a cirurgia de Partington-Rochelle, e quando a cabeça pancreática tinha mais do que 4 centímetros, era realizada a cirurgia de Frey ou Berger. A cirurgia sempre foi realizada 6 semanas após a randomização do paciente. Então, foram elegidos 313 pacientes para o estudo, deles foram excluídos 225, 98 por não apresentarem critérios de inclusão, 104 por acabarem se encontrando nos critérios de exclusão e 23 recusaram a participar no estudo. Então, no total, foram randomizados 88 pacientes, sendo colocados 14 em cada lado. 14 fizeram parte do grupo de cirurgia precoce e 14 foram randomizados para realizar a endoscopia. Então, a idade foi similar nos dois grupos, sendo de 49 no grupo da cirurgia precoce e de 56 no grupo da abordagem endoscópica. A maioria era homem nos dois grupos, cerca de 75%. A causa de pancreatite principalmente foi alcoólica em ambos os grupos, 77 no grupo cirúrgico e 61 no grupo endoscópico. E a principal causa não alcoólica foi idiopática, 16% no grupo cirúrgico e 27% no grupo da abordagem endoscópica. A escala média de dor durante a randomização, na escala de SBIC, foi de 63 no grupo cirúrgico, 64 no grupo endoscópico, e o tempo de uso de opioides fortes foi de cerca de 3 semanas em ambos os grupos, e opioides fracos, 2 meses no grupo cirúrgico e 1 mês e meio no grupo endoscópico. Todos os pacientes, cerca de 90% dos pacientes estavam fumando durante a randomização e todos eles ou fumam ou fumavam. Quanto ao consumo de álcool, 20% estava fazendo uso de álcool do grupo cirúrgico, 14% do grupo endoscópico, e cerca de 75% relataram que faziam uso de álcool anteriormente. Quanto à insuficiência exócrina, cerca de 85% em ambos os grupos, e insuficiência endócrina, cerca de 20% em ambos os grupos. Bom, nos exames de imagem, a dilatação média do ducto pancreático era de 8 milímetros. Isoladamente, só cálculos no ducto pancreático estava presente em 74% dos pacientes, e estenoses ou subestenoses no ducto pancreático isolada sem a presença de cálculo, 10%, e a presença de cálculos com subestenoses ou estenose no ducto pancreático foi de 16%. Aqui falando dos resultados após a intervenção, então no grupo de cirurgia precoce, aquela escala que era de 67 passou, que é uma escala de dor de SBIC, então foi de 63 para 37 no grupo cirúrgico e de 64 para 49 no grupo de endoscopia, mostrando uma diferença estatística entre os dois. Quanto ao alívio dos sintomas durante parcial, pelo menos parcial durante o sintoma, cerca de 58% dos pacientes do grupo cirúrgico relataram uma melhora no alívio dos sintomas e 39% no grupo da abordagem endoscópica, porém não demonstrando diferença estatística entre eles. E o score final na escala de SBIC ficou de 31 no grupo da cirurgia submetido à cirurgia precoce e de 42 no grupo da abordagem endoscópica. Quanto à progressão da doença, tanto em relação a pseudocisto, uso crônico de opioides, insuficiência exócrina ou endócrina e admissão hospitalar e média de permanência não demonstrou diferença estatística em ambos os grupos. Quanto ao número de intervenções, o grupo cirúrgico sempre foi submetido a apenas uma intervenção
enquanto o grupo da abordagem endoscópica variou de 2 a 4, sendo em média 3 intervenções paciente, tendo uma importante diferença estatística entre eles. Quanto às complicações relacionadas ao tratamento, foram 12 no grupo cirúrgico e 11 no grupo endoscópico, sem diferença estatística entre os dois grupos. Essa é uma figura demonstrando como ficou o score de SBIC durante os 18 meses de follow-up. Aqui a linha azul é a linha da cirurgia precoce, a linha amarela da abordagem endoscópica. Aqui nota-se que durante os primeiros meses a escala diminuiu mais acentuadamente no grupo cirúrgico e depois nos dois grupos ela atingiu um platô, mas sempre permanecendo um pouco menor essa escala de dor no grupo cirúrgico. Então, para a discussão ficou que o uso prolongado de opioides ele pode causar uma sensibilização central e uma hiperalgesia. E isso pode acabar levando a uma intratabilidade tanto endoscópica quanto cirúrgica, porque o paciente fica com aquela dor, então fica nesse de evitar o uso prolongado e muito tempo de opioides. E a abordagem endoscópica, nesse estudo, ela teve uma falha de tratamento em cerca de 2/3 dos pacientes. E 1/3 dos pacientes acabaram sendo submetidos a cirurgias, ou por estenoses que não foram tratadas com sucesso e que tinha que ficar trocando os stents a todo momento, ou por recorrência de cálculos. Então, o estudo demonstrou que possivelmente a cirurgia precoce traz mais benefício no curto prazo, mostrando aquela queda mais acentuada na escala de SBIC, e é comparável à abordagem endoscópica inicial ao longo prazo. Então, diferenciando um pouco do que os outros estudos traziam, que a cirurgia era melhor a longo prazo, na remissão da dor, né? E quanto à remissão completa ou parcial da dor, apesar de demonstrar essa tendência melhor para a cirurgia, não teve diferença estatística em análises isoladas. E o estudo sugere, como houve falha do tratamento medicamentoso inicial em 95% dos pacientes, e a abordagem endoscópica sempre começa com um tratamento medicamentoso, ele questionou se realmente é importante a gente manter todas as etapas dessa abordagem endoscópica antes de ir direto para a endoscopia, esperar para ver se o tratamento vai ter resultado ou não. E o uso do opioides e a abordagem endoscópica teve um menor alívio dos sintomas após 18 meses comparados à cirurgia, porém a diferença na escala de dor não demonstrou diferença estatística na qualidade de vida em ambos os grupos. Então, as limitações do estudo foi a subjetividade dessa escala de dor, tem também o efeito do tratamento poder ter sido subestimado devido aos repetitivos questionamentos de dor. Então, assim, o paciente estava realizando tratamento e a todo momento ele era questionado se tinha dor ou não. Então, questionaram se talvez algum paciente possa ter superestimado a dor dele nessas escalas pelo questionamento repetitivo. Não teve cegamento durante o estudo e foi associado a alguns resultados subjetivos que, no caso dos objetivos secundários, também estavam aí. Também referiram um possível efeito placebo das intervenções. Então, assim, será que o paciente que ele ficava dizendo que tinha dor, mas assim que ele era submetido a uma intervenção, será que isso causava algum efeito placebo que fazia ele dizer que a dor melhorou depois disso? E também foi que a inclusão dos pacientes ela foi extremamente baseada no objetivo primário, e isso acabou impedindo uma análise estatística dos objetivos secundários. Os pontos fortes é que esse é um estudo holandês, é um estudo multicêntrico, tiveram 30 centros participando do estudo, foi feito por profissionais extremamente experientes e com o auxílio de uma equipe multidisciplinar. Então, a conclusão ficou que a cirurgia precoce resultou em uma menor escala de dor após 18 meses, comparada à abordagem endoscópica, porém o estudo diz que são necessários novos estudos para avaliar essa diferença dos resultados e tentar replicar os achados desse estudo. Obrigado.
Parabéns pelo trabalho. Eu acho que esse é um trabalho que é extremamente importante em relação ao tratamento endoscópico, né? Muito se fala sobre o tratamento endoscópico e hoje a gente tem assim duas verdades endoscópicas, né? Quando se fala de ISD, a gente vai de endoscópico submucosal dissection, a gente vai para a literatura japonesa. E quando se fala de doenças pancreáticas, né? A gente vai para a literatura holandesa, porque realmente os holandeses fizeram um grupo de estudos de pâncreas extremamente sério, que leva em conta todos os dados, todas as nuances, compara todos os grandes tratamentos e faz trabalhos respondendo a maioria dos casos polêmicos que a gente tem em estudos multicêntricos como esse que vocês estão vendo aí. Eu tenho uma pergunta, Tarek, em relação à cirurgia, que cirurgia eles compararam? Foi a Puestov? Foi a cirurgia de Frey? A cirurgia de Beger? Quais foram as cirurgias que foram realizadas nesses pacientes? Doutor, em 25 pacientes foi feita a cirurgia de Parkinson-Rochelle e em 14 pacientes foi realizada a cirurgia de Frey ou Beger. Isso variou muito de acordo com o tamanho da cabeça pancreática no exame de imagem anterior. Então, aí tem mais uma limitação, o Rodrigo até, ele está aí, ele me corrija se estiver errado, mas esse trabalho, apesar de ser muito bom, ele tem mais uma limitação, que é a limitação comparativa de cirurgias completamente diferentes, né? Então, nós temos a cirurgia de Puestov, nós temos a cirurgia de Parkinson-Rochelle, nós temos a cirurgia de Frey e a cirurgia de Beger, né? A cirurgia de Frey e a cirurgia de Beger já são cirurgias que elas removem tecido pancreático, né, da cabeça do pâncreas. Não vou aqui determinar detalhes, enquanto que as outras, elas vão fazer uma anastomose entre o ducto pancreático dilatado e uma alça intestinal. Então, isso é um ponto importante. Nós estamos comparando, então, cirurgias diferentes com um procedimento endoscópico que é sempre igual. Ou seja, quando você vai abordar o ducto pancreático principal, você aborda o esfíncter, né? Você faz uma esfincterotomia, aí você faz a contrastação, você vai ver as estenoses, que você pode dilatar com balão, e você, nessas estenoses, vai passar prótese. Vai, em alguns casos, remover cálculos com o uso de pequenos dormiás ou com o uso de balões. E nada além disso. Então, realmente, o tratamento endoscópico para esses pacientes é muito mais limitado do que as opções cirúrgicas que nós temos. E esse trabalho mostra uma coisa, aliás, que eu venho pensando há muito tempo. É óbvio que a endoscopia não é excelente para o tratamento, mas eu acho que, mesmo baseado nesses estudos, a gente pode dizer o seguinte, que a endoscopia tem que ser tentada antes do procedimento operatório. Ou seja, é uma manobra menos invasiva e que não prejudica um tratamento cirúrgico a posteriori. Isso que é realmente importante. Então, depois dessas considerações, eu gostaria de abrir a discussão para o pessoal. Se alguém quiser falar, por favor, fique bem à vontade para comentar. Ouvindo, gente? Rodrigo, Marcos, Raquel, Celso, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Queria gente. fazer alguns comentários. Primeiro, que é extremamente difícil. Tudo em pancreatite crônica eu acho que é difícil. O paciente é difícil, porque geralmente é um paciente, entre aspas, rebelde, vamos dizer assim, e quando ele chega para a gente, ele já chega numa fase muito adiantada. Então, como é que é difícil a gente fazer o diagnóstico inicial, né, de uma pancreatite crônica? Não aquele quadro todo florido de estenoses, de cálculos, como é o trabalho, né? Então, quando é que a gente pode fazer, a primeira questão, o diagnóstico um pouco mais inicial, né? Acho que nem na ultrassonografia endoscópica, vocês me corrijam, por favor, mesmo com os critérios de Rosenman, a gente consegue fazer um diagnóstico preciso ou aproximadamente preciso do diagnóstico inicial. Então, quando esses pacientes chegam, eles já chegam muito adiantados. E eu acho que a gente perde o time, vamos dizer assim, de tratá-los, não vou dizer precocemente, mas de inicialmente. A gente não tem, acho que nem imagem, nem laboratório, talvez clinicamente só,
sinais que esse paciente está evoluindo para esse quadro grave já de destruição do pâncreas. Quando chega em cirurgia ou no tratamento endoscópico, como está nesse trabalho, já é uma fase muito adiantada, né? Então, tanto é que a longo prazo, a médio e longo prazo, esses pacientes vão voltar a ter dor, vão ter uma qualidade de vida não muito boa. Só para deixar registrado que a gente não vê tanta pancreatite crônica, calcificante, estou dizendo, obstrutiva, no nosso meio. E lá na Europa a gente vê muito, né? A gente vai nos serviços lá, fui no serviço em Hamburgo, e eram 2 pacientes por dia, no mínimo, com cálculo de pâncreas, para fazer litotripsia extracorpórea. Então, na primeira semana foi uma beleza, depois eu fiquei já meio enjoado de ver tanta litotripsia, porque é muito paciente. E a gente não vê no nosso meio. Não sei se isso tem a ver com alguma questão genética, ou a gente não vê porque os pacientes não chegam para a gente, mas quem puder fazer uma observação disso aí, a gente vê muita pancreatite crônica, calcificante, mas não obstrutiva, que a gente possa fazer um tratamento com litotripsia, que, aliás, é muito difícil no nosso meio a gente encontrar. Eu não sei se em São Paulo vocês têm essa... Não, é exatamente isso. Eu, por exemplo, Como na o minha, microfone na minha aqui travou aqui. experiência, eu tive até hoje, pelo menos, acho que uns 14, não mais do que isso, 14 pacientes, eu tenho contado, que eu fiz litotripsia, deve ser uma meia dúzia. Né? E ainda eu sou uma amostra viciada, porque os pacientes vinham para fazer ecoendoscopia, né? Para identificar os cálculos. Então, realmente, isso é que pode acontecer mesmo. A Raquel, por exemplo, né, Raquel? A Raquel vem de um serviço que também tinha muita pancreatite crônica. Eu queria ouvir algumas considerações da Raquel. Acho que é importante para a gente, para vocês aprenderem também. Então, bom dia a todos. Realmente, o serviço que eu fiquei lá em Bruxelas, no Hospital Erasmo, a gente via todo dia, nossa, um volume de 5 a 8 pacientes, e o serviço de litotripsia era muito forte. E eu devo dizer que o resultado era muito bom e continua sendo bom. Mas eles têm esse viés de ser um centro de referência para isso. Por isso que a gente via aqui em Curitiba, no nosso ambulatório, nós temos um volume grande de pancreatite crônica com calcificação, mas confesso que pacientes que não respondem ao tratamento clínico não é a maioria, como no trabalho. Até eu achei estranho, 80 e poucos, não me lembro o número, 80 ou 90, que não responderam ao tratamento clínico. 95%, doutora. Quanto? 95%. Não é o habitual. Não é o então, habitual. Não é o habitual. Isso me chamou a atenção. Não responder ao tratamento clínico, que é o escalonado com analgesia progressiva, não é comum. Nós usamos muito gabapentina aqui com um excelente resultado. O segundo ponto, me chamou a atenção a porcentagem de pacientes em consumo de álcool. 20%, não era? É muito paciente ainda bebendo para ser indicado algum tratamento intervencionista. Nós Exato. temos aqui uma conduta de orientar o paciente. Olha, para ir para um tratamento intervencionista, você tem que parar de beber. Nós temos junto um tratamento para o consumo de álcool. O terceiro ponto é o consumo de cigarro. É um outro fator de persistência de dor muito forte. Muitos pacientes que conseguem, eu sei que é uma população difícil, como o Humberto falou, muito difícil de manejo, porque eles são rebeldes, eles desaparecem, voltam um ano depois com retorno ao consumo, mas a parada do tabagismo é um fator importante para a melhora da dor. Então, na nossa população, a grande maioria que vem com dor é controlada clinicamente, parando o tabagismo, reduzindo, e com analgesia. Aqueles que precisam de tratamento invasivo, quer seja endoscópico cirúrgico, é a minoria.
dos nossos pacientes. Concordo que a gente não vê como via lá na Bélgica, que era todos os pacientes iam para um tratamento cirúrgico. Até eu não saberia dizer, eu acho que a nossa resposta ao tratamento clínico é muito boa. A litotrípse é sensacional, mas é limitada. Nós também temos muito poucos pacientes, porque a maioria, antes de ir para a litotrípse, melhorava. Exato. E aí a gente acabava não recomendando, porque não importa ter cálculo ou estenose, não é esse o fator que determina a indicação de tratamento endoscópico, e sim manifestação clínica. Então, muitos vão ficar cheios de cálculos, mas não vão ter a dor. Então, é a minoria mesmo que a gente indica, concordo com o Celso, acho que lá nos centros europeus é viciados, porque é encaminhado para os grandes centros aqueles que não responderam. Os que responderam ficam nas unidades primárias ou secundárias. Do hospital terciário só vai os complicadérrimos. E o tratamento endoscópico eu acho sensacional. Poucos iam para o tratamento cirúrgico. Aqueles que não respondiam ao tratamento endoscópico. Então, no meu entender também, talvez porque eu sou de uma escola de endoscopia, a sequência normal é tratamento clínico, que não é a primeira etapa, segunda etapa não respondeu e tem indicação, quer dizer, tem uma dor persistente e tem ou estenose ou cálculo obstrutivo, porque se tiver cálculo disseminado no parênquima e não no ducto, não é tratamento endoscópico, aí é só litotrípsia, e depois não respondendo à cirurgia. Tá? Então, esse trabalho me chamou a atenção aqueles detalhes que eu falei ali. Né, E outra coisa, eles falaram que no segmento as complicações eram iguais. 1 ano e meio de segmento é muito curto para dizer muito que é pouco. muito pouco. Exatamente. Então, não dá para dizer nada sobre complicação. Raquel, Possivelmente, né? Fala. Raquel, não sei se na Bélgica eles falavam assim, mas eles falavam lá na França que o Parkinson Rochelle, que o Puesto tinha a data de vencimento. 10 anos acabou. O paciente ia voltar a ter dor. Não sei se era assim também lá na Bélgica, mas acredito que sim. Né? A gente via, confesso que lá poucos iam para a cirurgia, pouquíssimos, mas é muito pouco, 1 ano e meio não dá para tirar conclusão, no meu ponto de vista. Eu acho que de quem acompanha essa população tem que ser mais tempo. É isso aí, Celso. Mas é legal. Né? Uma coisa que eu queria ratificar, baseado nisso que a Raquel falou, é o seguinte: cirurgia para pancreatite crônica, na minha cabeça, você me corrija se eu estiver errado, na minha cabeça, depois de ter visto, depois de ficar na França, depois de ver o que eu vi aqui, depois de tratar, de ter experiência pessoal, eu digo o seguinte: cirurgia em pancreatite crônica, em paciente com dor, só tem 2. Na suspeita de neoplasia na cabeça do pâncreas, ou seja, no pseudotumor com obstrução, que não se trata por endoscopia e se suspeita de câncer. Então, você vai fazer as cirurgias de Beger ou a cirurgia de Frey. E na atrofia do corpo e da cauda do pâncreas, para fazer uma pancreatectomia corpo caudal. Essa, para mim, são as 2 indicações cirúrgicas para isso. E tem mais uma. Mais uma coisa que eu me lembrei que não é indicação. Esses pacientes vão fatalmente ficar sem dor daqui a uns anos. Então, essa história de indicar precocemente cirurgia, mas os pacientes não vão ter dor daqui a um tempo. É uma evolução natural da doença. Se você seguir, é claro, não vamos deixar o paciente sofrendo com dor aí por causa disso, né? Mas se tivesse talvez tratado adequadamente com endoscopia ou com tratamento clínico, não iria para a cirurgia. Exatamente. Não sei o que os cirurgiões vão dizer. Não, eu concordo. Oi, bom dia, Marcos, fala aí. Bom dia a todos. As colocações de Raquel, assim, da doutora Raquel, foram ótimas, né? Demonstra que ela teve uma vivência lá na Bélgica, né? Que é uma referência na Europa, né? Nesse tipo de patologia. Agora, realmente é um assunto muito nebuloso, né? Com mais de 20 anos de endoscopia, foram pouquíssimas as abordagens da glândula, né? Para retirada de cálculo, para colocação
de prótese por causa de estenose. Olha que a gente tem aqui um ambulatório do Jorge Guedes, lá na Hospital das Clínicas, né, que é um ambulatório forte em pâncreas, e ele, de vez em quando, mandava pacientes para a gente tentar fazer a abordagem. Foram poucos os casos que ele abordou, né? Então, a conduta clínica, na maioria das vezes, responde, né? Suspender o álcool é fundamental. Uma outra coisa de abordagem endoscópica, que também não tem uma boa resposta, que é a neurólise, né, guiada por endoscopia, não tem uma boa resposta, como tem uma boa resposta a neoplasia, né, quando você faz em neoplasia de pâncreas. Mas é um assunto muito nebuloso, né, e a gente não tem uma vivência, pelo menos aqui na Bahia. A Bahia não é assim, não tem experiência em abordagem de pâncreas. Via biliar, tudo bem, tem muita coisa, né, mas em pâncreas, e sim, a gente não tem grande vivência. O doutor Celso, só para dizer Oi. um outro detalhe do trabalho, o trabalho disse que ele considerou a abordagem cirúrgica precoce superior inicialmente, mas que depois no médio e longo prazo ficavam semelhantes. Mas ele condicionou ficar semelhante a ter cirurgia nos dois grupos. Então, olhando aqui, você pode ver que ele ponderou que, assim, ele sugere que a abordagem endoscópica só ficou tão boa quanto a cirúrgica, porque boa parte desses pacientes acabaram sendo submetidos à cirurgia. Então, realmente eu acho que um ponto fundamental é esse que a Raquel falou, né? A cirurgia precoce não é realmente muito. Não é essa a experiência que a gente tem, né? Pelo menos da vivência aquilo que eu falei. Eu tenho poucos casos, inclusive já até levantei esses casos numa apresentação que eu fiz na SBAD, mas não é essa a experiência que a gente tem mesmo. E com o passar do tempo, esses pacientes, eles tendem a ter uma diminuição muito evidente da dor, né? Porque é a história e a evolução natural da doença. Isso é realmente Celso, importante. Oi, Humberto. então, Você voltou, Humberto? opa, Você se perdeu no limbo, e aí? de repente deu uma pane aqui. Mas eu escutei vocês, escutei os comentários todos. É só para fechar o meu raciocínio, quer dizer, eu acho que não é minha angústia só, talvez de todos. A gente vê poucos pacientes, entre aspas, comparado lá com os europeus. Eu não sei se a bebida deles é mais forte que a nossa, se a genética é diferente, o que acontece, né? Mas a gente não vê realmente um número grande como aqui, como a gente vê lá, dessas pancreatites obstrutivas. Agora, o que a angústia, voltando, é do como fazer um diagnóstico um pouquinho mais inicial. Mesmo esse paciente sendo rebelde, é difícil de parar de beber, etc. Mas quando a gente faz por ultrassonografia endoscópica, eu queria que você comentasse depois, Celso. E acho que aqueles critérios de Roseman também eles não fecham muito bem com a clínica, né? A correlação. E Hoje, em termos de métodos de tratamento, agora está vindo a pancreatoscopia, né, direta, como mais uma arma, mas eu acho que é um armamento talvez de custo elevado para fazer litotripsia dentro do ducto e tal, já que eu não sei se em São Paulo, mas aqui no Rio a gente não encontra um serviço que faça a extracorpórea pancreática, né? Como a gente encontra para extracorpórea para litíase renal. Litíase renal você em toda cidade tem alguém, ou quase todo, tem uma cidade que faça. Aqui no Rio a gente não encontra, então a gente tem uma dificuldade na abordagem com a litotripsia. Então, assim, o que nós poderíamos... o diagnóstico pancreatite padrão ouro continua sendo a CPRE, concorda? Então, o padrão ouro... Então, assim, mas esses pacientes, a angústia é isso, que já são pacientes muito adiantados, né? E a gente não consegue detectar uma fase mais inicial, né? a pancreatite crônica é uma doença de difícil diagnóstico, né? O diagnóstico ainda continua sendo clínico, né? Existem inúmeras provas que podem ser feitas, né? Mas essas provas também falham. Elas têm uma falha que não é uma falha pequena, é uma falha, inclusive, razoável.
A gente sabe hoje que a ecoendoscopia é o melhor exame para dizer o seguinte, preste bem atenção, esse paciente não tem pancreatite crônica. Mas ele não é o melhor diagnóstico para dizer este paciente tem pancreatite crônica precoce ou em fase inicial. Isso tem que ficar bem claro. Tá? Então, a ecoendoscopia é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que nos ajuda a fazer esse tipo de diagnóstico, mas ela não dá a última palavra. A única coisa que a ecoendoscopia é o seguinte, clinicamente, eu tenho um paciente que tem sinais e sintomas de pancreatite crônica. Algumas provas laboratoriais que são feitas, alguns testes que foram feitos, fazem supor que se trata de uma pancreatite crônica. Aí você faz a ecoendoscopia. A ecoendoscopia não dá nada, esse paciente não tem pancreatite crônica. Então, os trabalhos nesse ponto, eles são muito enfáticos, né, em relação a esse tipo de assertivo. Em relação à litotripsia, eu tive oportunidade como eu falei para vocês, eu fiz um levantamento há algum tempo atrás para dar uma aula na SBAD, eu tive a oportunidade de fazer em 6 casos. Os resultados são muito bons, né? E você tem várias técnicas para fazer. A gente faz mesmo no aparelho de urolitotripsia. E aí, infelizmente, o colega que fazia para mim, uma pessoa muito, muito legal, o Dr. Carlos Longo, né, ele veio a falecer por causa do Covid aqui, né? Então, a gente está um pouquinho, entre aspas, órfão agora em relação a isso, mas existe essa possibilidade. Os resultados são bons. Eu fazia sempre assim, o paciente vinha para mim e eu fazia com ele no Einstein, né? Então, eu não tinha muito problema em relação a isso. Aqui em São Paulo dá para fazer isso, mas você também tem que encontrar um urologista disposto a te ajudar, né? Aliás, você vai ter que convencê-lo, que é o que eu vou ter que fazer agora, se eu tiver algum caso desse tipo. Mas eu acho que não vai ser difícil, porque as pessoas encaram isso numa boa, né? E outra coisa, mas para eles, sempre lembrando que, dependendo do tipo de equipamento que você vai usar, seria importante você fazer uma abordagem por colangem endoscópica retrógrada antes, fazer uma esfincterotomia pancreática e, às vezes, até em alguns casos, colocar um dreno nasopancreático, né, dentro do ducto. Por quê? Porque aí, através da injeção de contraste no interior do ducto, você consegue contrastar e ele vê o cálculo e ele direciona a litotripsia exatamente para isso. Taxa de complicações é muito pequena, né? É aquilo que eu sempre falo para o pessoal. Paciente com pancreatite crônica, quer seja ela calcificante ou não, pode meter agulha, pode fazer esfincterotomia, não vai dar pancreatite, pode cateterizar, pode colocar o catéter, pode pegar, passar o balão, é uma coisa impressionante, realmente impressionante, porque é aquilo que a Raquel falou, a dor vai diminuindo mesmo, aquele pâncreas fica totalmente endurecido e você consegue abordar com tranquilidade. Marcos, você quer falar mais alguma coisa? A Raquel quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai passar para o caso clínico. Estão me ouvindo? O Surjan quer falar alguma coisa, parece, né? Fala, Surjan. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Um minuto. Legal, olha aí, vamos lá. Dá para vocês verem? Vamos ouvir aqui de um cirurgião exatamente aquilo que é importante. Vamos lá. Comigo aqui, meu companheiro de reunião aqui no colo, que já acordou. Concordo com que tudo que foi falado, Humberto, concordo, todo mundo falou, eu acho que é um tema, de certa forma, que ainda no Brasil é sempre difícil de discutir, existe uma parte meio obscura do tratamento da pancreatite crônica. E Humberto, você me falou uma coisa que me ficou na cabeça também, sobre a parte genética, né? Por que parece que tem uma coisa diferente, que a gente não vê tanto isso aqui no Brasil? E talvez seja verdade, porque na pancreatite, se você entra, por exemplo, eu era do transplante de fígado do HC, você entra no ambulatório de fígado do HC, você vê milhões de róticos por lá, e todos eles têm o pâncreas normal, né? E se você entra no ambulatório de pancreatite crônica, e pacientes com pancreatite crônica alcoólica, a maioria deles não é cirrótico, né? Então eles até hoje a gente já sabe que existem
fatores genéticos da predisposição ao desenvolvimento de hepatopatia crônica associada ao álcool, que parte da população não tem. Então, assim, eu acho que o que você falou é muito em consideração. De qualquer forma, eu vou falar um pouco sobre a cirurgia na pancreatite crônica. Tá? Para a gente também é um tema um pouco nebuloso, assim, não cirurgias que a gente faz no dia a dia, a gente não faz muito desses procedimentos, é ínfima a porcentagem dos casos que a gente trata cirurgicamente a pancreatite crônica, se a gente for comparar com casos de neoplasia. Então, assim, eu fiz um leve apanhado para vocês para mostrar, é bem rápido, e como tem residentes aqui, a gente fica ouvindo esse monte de nome, Partington, Rochelle, Berger, eu quis só mostrar para vocês rapidinhas, coloquei algumas imagens que eu acho que depois para todo mundo fica fácil de lembrar. Quando a gente contextualiza. Então, assim, um inicial sobre indicação, cite pancreática, obstrução do adenal colônica, complicações coronárias, e uma coisa que a gente tem que lembrar da formação de adenal, senão não ter sido pancreático. Essa história começou antes da década de 60, e inicialmente, isso é uma República Lei de 1956, os primeiros foram criadas, era a realização cirúrgica. E antes disso, secções maiores, como por exemplo a duodenopancreatectomia. Esse daqui é o artigo original do bilhete de 1956, e essa foto que a gente pode ver aqui à direita Você é está um caso que passando, ele porque tinha feito esfíncter. não está passando para a gente, Rodrigo. Não está indo para frente? Não, aqui não. Nós não estamos enxergando. Nós estamos com a tela inicial de cirurgia na pancreatite crônica. Vou descompartilhar, não sei se eu... Bom, peraí. Só se eu tenho... Pode Porque parar para de mim aqui está compartilhar e passando. tentar compartilhar de novo, doutor. Acho que é mais fácil. Acho que ele não consegue nem descompartilhar, pelo que eu estou entendendo. A sua internet está picada, o seu som está picado, viu, Rodrigo? Agora entrou. Entrou de novo? Entrou. Agora eu estou vendo uma foto de um trabalho à esquerda e uma autópsia após 4 anos. Então é esse daqui, o artigo O Rodrigo saiu. Tá? Estão me ouvindo? Tá, estamos. Pode compartilhar agora. Aqui à direita. Rodrigo, acho que seria bom você apagar a sua câmera e aí você fazer a apresentação. Acho que vai ser melhor. Porque acho que a sua internet está meio fraca. Deixa eu tentar. Agora eu fiquei com uma tela aqui. Peraí. Mas nós estamos vendo o seu Me compartilhamento. Estamos te ouvindo. Então, tá bom. Então, ó, aqui do lado direito, a gente tem uma foto de uma autópsia 4 anos depois de uma papilotomia cirúrgica que eles tinham feito, tá? Vamos para o seguinte. Mostrou então aqui a imagem. Ainda nós estamos na imagem da autópsia. Deixa eu tentar. Não consigo nem parar compartilhamento aqui, gente. Não, acho que está dando algum problema com a sua coisa, como é que chama? Com a sua... Provavelmente a internet está instável. Está muito Doutor instável. Cirurgião, esse outro usuário que o senhor entrou aqui na reunião é celular? Esse que é o problema. Eu acho que esse é o problema. Vamos fazer o seguinte, Sujão, se acerta aí, eu vou pedir para o Coisa ir apresentando o caso e depois se apresenta para a gente. Combinado, valeu. Então vai lá, mas prepara aí, vai vendo aí se melhora um pouco a internet. Ibrahim, você quer compartilhar com a gente, Ibrahim? Porque até a sua imagem eu estou vendo, ela está assim, mal focada, engraçado.
Ibrahim? Vou parar aqui. Já estou compartilhando, doutor. Então, o Ibrahim vai apresentar um caso para a gente e logo em seguida o Sujan vai apresentar um pupurri das cirurgias. Então, vamos lá. Já apareceu? Já, pode ir. Bom dia para todos. Eu sou Ibrahim, do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia, endoscopia viável e pancreática. Hoje eu vou apresentar o caso clínico de uma paciente de sexo feminino, 33 anos, com uma história de sintomas de refluxo gastroesofágico, paciente sem patologias de base ou cirurgias prévias, nega hábitos viciosos ou antecedentes familiares de valor, no exame físico sem achados de importância. A paciente foi encaminhada por sintomas de refluxo gastroesofágico para uma endoscopia digestiva alta no mês de fevereiro de 2021. No estudo de endoscopia, os achados foram uma esofagite erosiva grau A de Los Angeles, uma pangastrite enantemática moderada e um abaulamento extrínseco em topografia da papila em segunda porção do denal, mas não visualizando a papila com o aparelho de visão frontal. Com esse achado, a paciente já foi encaminhada para melhor avaliação. Foi solicitar assim, um estudo de ressonância magnética abdominal. No estudo de ressonância magnética, foi feito em março de 2021. Aqui dá para apreciar uma lesão que foi referida por a ressonância como uma lesão cística subepitelial da segunda porção do denal, de aproximadamente 4 centímetros de diâmetro maior, não bem caracterizada por este método, mas referindo como diagnósticos diferenciais, um cisto de duplicação do denal versus um cisto da glândula de Brunner, ou uma degeneração cística de uma lesão mesenquimal, sugerindo estudos mais dirigidos para investigar melhor. Posteriormente, a paciente foi encaminhada para nosso serviço para um estudo de ecoendoscopia. Primeiro vou mostrar as imagens endoscópicas, onde dá para apreciar uma lesão subepitelial, e demonstra também a relação disso com a papila, não comprometer a papila do denal. Com as imagens endoscópicas, dá para apreciar uma lesão cística subepitelial, com paredes espessas, irregulares, com a presença de todas as camadas do denais, com um conteúdo anecoico. Aqui vou mostrar o vídeo da ecoendoscopia. E a conclusão do estudo ecoendoscópico foi um cisto de duplicação do denal. Como que o paciente não tinha sintomas relacionados com este achado, não foi realizado nenhum tipo de tratamento endoscópico. Mas, aproveitando o caso, quero também apresentar um caso já do ano passado, que também a gente tinha, o Dr. Celso tinha tido no serviço. É também uma paciente de características parecidas, uma paciente de 31 anos, também de sexo feminino. A diferença é que a paciente sim estava com um quadro de dor abdominal intenso, a repetição. Paciente também sem patologia de base, sem cirurgias prévias ou hábitos viciosos, também antecedentes familiares de valor. O exame físico, no momento do exame, sem achados de importância. Aqui eu vou passar para compartilhar outra imagem. Não sei se dá para ver. Ainda não, Ibrahim. Ainda não, já vou. Acho que você tem que especificar a tela que você quer compartilhar, quando você põe compartilhar. Isso. Aqui.
Não sei se apareceu agora. Sim, agora sim. Agora apareceu. A paciente, como falei, uma paciente jovem de 31 anos, foi primariamente encaminhada para um estudo de ultrassom endoscópico. O estudo de ultrassom endoscópico revelou uma litiasis na vesícula biliar e foi referida uma massa sólida, segundo o estudo de ultrassom, na segunda porção do denal. Então, frente ao achado de uma lesão sólida na segunda porção do denal, a paciente foi encaminhada para um estudo de duodenoscopia, demonstrando aqui uma lesão subepitelial coberta por mucosa de aspecto normal. Não dava para apreciar tampouco a papila. Então, posteriormente, também foi realizado um estudo de serial esôfago gastroduodenal, onde dá para ver uma falha de preenchimento na segunda porção do denal regular, que é compatível com o sítio da lesão já descrita com a duodenoscopia. Frente a esse achado, a paciente já foi encaminhada também para um estudo de ecoendoscopia. O estudo de ecoendoscopia descreve uma lesão também cística de paredes espessas irregulares, com a presença de escamas duodenais, também com a presença de um conteúdo anecoico, com umas estruturas hiperecoicas móveis no seu interior, compatível com cálculos. Aqui dá para apreciar estes cálculos, com a medida de também aproximadamente 4 centímetros de diâmetro tinha a lesão. Então, como que a paciente demonstrava sintomas relacionados e a presença de cálculos no interior dessa lesão, foi decidido um tratamento endoscópico. O tratamento endoscópico foi mediante a realização, primeiro, de um corte com um needle knife na parede do cisto, com a inserção de um fio guia no interior do cisto e, posteriormente, a inserção de um papilótomo através do fio guia. Foi realizado um corte longitudinal na parede do cisto, vendo todo o diâmetro do cisto, com a saída de líquido bilioso, mas os cálculos que já foram descritos no estudo de ecoendoscopia, e como dá para ver a saída dos cálculos. Posteriormente, foi realizar uma ressecção dos bordes, de ambos bordes do cisto, com uma alça diatérmica, e dá para ver o momento de ressecção dos bordes. E o material foi enviado para estudo de anatomia patológica para confirmar o diagnóstico de cisto de duplicação duodenal e para descartar um processo neoformativo. E dá para ver a histologia que foi confirmativa de um cisto de duplicação duodenal. Posteriormente, 5 meses depois do tratamento endoscópico, a paciente foi encaminhada para um controle de novo com uma duodenoscopia, que demonstrou a cicatrização dos bordes da lesão já ressecada, com a papila com bom drenagem de bilis. A paciente já não apresentou mais nenhum tipo de controle posterior, e isso foi o caso que queria também aproveitar para compartilhar com vocês. Obrigado. Obrigado, Ibrahim, pelo caso. Acho que foram 2 casos elucidativos, um onde a gente tomou uma atitude terapêutica e o outro onde a gente não fez absolutamente nada. Só lembrando que os cistos de duplicação duodenal, eles são raros, não são frequentes, né? Mas eles acontecem. E quando acontecem, geralmente eles estão justapapilares, como nesse caso inicial, no primeiro caso que ele apresentou. Então, um caso que mostrava uma lesão justapapilar que não acometia absolutamente nada. Mas existem alguns casos que eles englobam parte da papila, né? E nesses casos, como foi o segundo caso, ele realmente pode causar quadro de dor abdominal, pancreatite aguda, empachamento, podendo ter esse tipo de desfecho. Eu queria saber o comentário, se alguém tem algum comentário para fazer. Eu queria fazer uma pergunta, Celso. Fala. Endoscopicamente, dá para fazer a diferenciação de cisto de duplicação e coledococele?
ou seja, cisto de coleta tipo 3, que é exatamente na papila? Endoscopicamente, não, mas normalmente, assim, o que a gente sabe é que as coledococeles, elas, principalmente aquela tipo, você está falando da coledococele tipo 1, né? Aquela que protrui para o lúmen do duodeno, não é isso? Isso, justa papilar ali em cima da papila, então, que você abrindo resolve. Normalmente, né? Elas são bem menores que os cistos de duplicação, né? São bem menores do que o cisto de duplicação. Agora, endoscopicamente, não dá para fazer o diagnóstico. Eu, por exemplo, tenho feito esse diagnóstico, esse aqui acho que deve ser esse que a gente pegou recentemente, que ele mostrou agora, dia 26/4, tá vendo? Da semana passada. Esse foi um caso que nós pegamos semana passada e a gente fez o diagnóstico com muita tranquilidade pela ecoendoscopia. Então, a ecoendoscopia consegue, porque a gente consegue ver também o ducto pancreático e o colédoco, né? A gente vê o ducto pancreático e o colédoco chegando na papila, então você faz o diagnóstico com muita facilidade. Existem os enterólitos. Por que causa os enterólitos? O que acontece? Às vezes, existe um pequeno pertuito que a gente não percebe, que é imperceptível, mas que entra restos alimentares ali, entendeu? E que vai formando os chamados enterólitos, como você viu no segundo caso. Mas são pacientes que têm uma evolução mais longa. O problema da história natural dos cistos de duplicação é que a gente não sabe como é que esses pacientes vão evoluir, né? Se eles vão evoluir com dor ou não. Então, por exemplo, eu conversei com o cirurgião dessa primeira paciente e disse para ele que se ela tiver alguma coisa, para a gente tentar a manobra endoscópica, que é essa daí, né? Que é você perfura a capa superior e aí depois você faz a ressecção das bordas, né? Faz um corte longitudinal, como vocês estão vendo aí, e faz a ressecção das bordas e manda para o anátomo patológico para fazer o diagnóstico. Em relação à malignização, eu fiz uma revisão e não tinha encontrado absolutamente nada em relação a isso, né? Então, quer dizer, também é uma lesão que você pode deixar ela tranquila. Se o paciente está sintomático, não tem por que você fazer alguma coisa. O problema é que também a gente não sabe o quanto essa lesão cresce, né? E quanto ela vai crescer. Porque, veja bem, é uma paciente jovem, né? Todos os pacientes são jovens, 31 e 33. Então, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Alguém mais tem algum comentário, Marcos? Mas no ultrassom, só um minutinho, no ultrassom endoscópico, quer dizer, para o cisto de duplicação, você vai ver as paredes todo certinho. E no caso da coledococele, seria você acompanhar o ducto e ver que o cisto está saindo do ducto? Na coledococele você vai ver um pequeno abaulamento bem do colédoco, né? Você vê que existe comunicação com o colédoco, né? Tá. Aí você consegue fazer o diagnóstico. Quando você vê a comunicação entre a coledococele e o colédoco, aí acabou, aí não tem conversa. Tá certo, então acompanha o colédoco. Tá exatamente. Okay. Marcos, Raquel, querem fazer algum comentário? Mais alguém? Otávio? Perfeito. O Otávio está bem silencioso, né, Celso? Acho que ele está dormindo na frente da tela do computador. Não, ultimamente, eu acho que ele liga e vira para o lado. Acho que ele liga. Não, pô, tô aqui, ó. Ele está aí, sim. Ele anda meio silencioso, ó, não me responde tá meio mais. Quietinho, tá meio quieto. Rodrigo, como é que você está aí com o seu problema técnico? Eu vou tentar rapidinho, então, tentar compartilhar. Minha internet, teoricamente, é uma internet rápida. Se não, eu mando no grupo para os residentes a apresentação. Perfeito, pode mandar no grupo também. Pode mandar de qualquer forma. Eu consigo compartilhar no celular, que talvez, por incrível que pareça, meu site mais rápido aqui na minha casa, será? Dá para compartilhar, sim. Eu tentei ver, não consigo achar a opção de compartilhar. Você quer mandar no grupo aqui para mim? Eu tento passar aqui. Putz, é meio grande. Acho que se eu for tentar exatamente... Então toca aí. Vê se tenta. Se não der, a gente tenta semana que vem, também não tem problema. Doutor Rodrigo, eu passei para o do celular agora. Tá, peraí. Só um segundo, me dá só um segundo. Celso, quer que eu consigo te mandar por WhatsApp? Você consegue apresentar para mim?
Não, sim. Se vier aqui por WhatsApp, eu entro. Vamos lá. Você precisa só passar o share para mim, viu? Então, foi no seu WhatsApp. Então tá bom. Vamos ver aqui. Peraí que eu tô entrando. Assim que eu baixar. Já A tem. opção ainda está enviada para mim no celular ou não? Acho que a sua conexão é realmente muito ruim, né? Vocês estão me... Ó, vocês estão vendo minha tela agora? agora melhor? Vocês estão vendo Ainda minha não, tela? ainda não, doutor Celso. Então, peraí, deixa eu ver aqui, porque já abriu aqui. Então, peraí, share. Oi, estão me ouvindo melhor agora? Agora foi, doutor Celso. Ah, beleza. Então vamos lá. E agora? Vocês estão vendo a tela cirurgia da pancreatite crônica? Sim. Então Estamos pronto, pode Estão me falar aí. ouvindo? Sim, estamos. Tá bom, então vamos lá, só para fazer uma recapitulação para vocês, justamente para o pessoal entender as técnicas cirúrgicas que existem, tá? Então, primeiro a esfincterotomia, antes disso eram feitas ressecções maiores mesmo, como a DPT, e essa é a publicação de Dubilé. Próximo, Celso, aí, próximo. Próximo. Mais um. Tá, essa. E Mais seguinte. Seguinte, pronto. Esse daqui é o esquema que eles faziam de uma drenagem dupla, tanto da via biliar quanto do ducto pancreático. Eles tiravam dois catéteres para fora da parede abdominal, um recolhia a bile e outro o suco pancreático. Depois de 4 semanas, eles fechavam o da bile, passavam da pancreático por dentro da bile para voltar o suco pancreático para dentro do tubo digestivo. Era um negócio complicado pra caramba. E, tipo, até eu tive bastante dificuldade de conseguir entender isso daí. Fiquei olhando essa imagem, aumentava a imagem. Mas, de qualquer forma, isso faz parte do passado, graças a Deus. Seguinte, por favor. Então veio o Pistol. Essa é uma cirurgia antiga, tá? De 1958. E, na verdade, é uma cirurgia que a gente não faz mais. Apesar da gente falar bastante de Pistol. O que ele fazia, essa é a foto da publicação original dele. Ele, na verdade, mobilizava toda a cauda do pâncreas, fazia uma pancreatectomia distal da pontinha da cauda, fazia esplanectomia, então ele derivava todo esse corpo do pâncreas e a cauda que tinha ressecado, fazia uma telescopagem com uma alça intestinal, tá? Seguinte. E essa é uma cirurgia que a gente não faz mais, apesar de muitas vezes a gente ouvir falar assim, não, foi feito um pistol, tal. O racional dele, e essa imagem também é da publicação original dele, é que a dor vem pelo aumento da pressão intraductal e que a calcificação tem origem no tecido, não nos ductos pancreáticos, e que acabava desenvolvendo múltiplas estenoses que eram intercaladas entre dilatação e áreas estreitadas. Que a inflamação nessas áreas estreitadas prevenia a comunicação entre as diversas áreas dilatadas. E essa discussão que foi feita no artigo também, ele já levantava lá na década de 50, que a potencial drenagem do ducto pancreático poderia reduzir o processo inflamatório pancreático como um todo e induzir regeneração no órgão, o que preveniria uma disfunção pancreática endócrina e exócrina futura. Seguinte. Então, esse é o pistol original, e apesar da gente muitas vezes ouvir que é feito um pistol, Celso, anterior, só um segundinho, se puder clicar em cima do videozinho. Tô tentando aqui, faz... tô tentando, só que aí ele não muda, porque não veio o vídeo. Tudo bem. Então pode voltar. Isso daqui era só uma representação em 3D da cirurgia de Partington-Rochelle. 4 anos depois, então, Partington-Rochelle descreveu o procedimento que é o que a gente mais usa hoje, que na verdade ele já descreveu como um pistol modificado. Seguinte.
É aqui, né? Então, O seguinte é essa aqui. essa daí. E basicamente o que é feito? A gente identifica o ducto pancreático ou com ultrassonografia intraoperatória ou através de punção. A gente faz uma ampla abertura no ducto pancreático, no corpo, na cauda, até em direção à cabeça. Faz um Y de Roux e faz uma anastomose lateral extensa, tentando identificar todos os pontos de dilatação do corpo do ducto pancreático com sutura contínua. Uma mensagem que eu deixo para vocês é que, como o Humberto comentou, né, tipo, é um assunto meio obscuro, em termos cirúrgicos também. Se você falar para um cirurgião assim, vamos operar uma pancreatite crônica, sempre surge aquela, putz, pancreatite crônica e tal. Mas, no fundo, essas técnicas são relativamente simples. E uma grande vantagem em relação a outros procedimentos com anastomose pancreato-jejunal. São pâncreas extremamente duros. Então, na verdade, a chance de formar fístula é muito pequena, são anastomoses que acabam sendo tecnicamente fáceis de fazer. Seguinte, por favor. Então, já em 1987, Fry descreveu um novo procedimento para quê? Para aqueles que também têm doença e dilatação da cabeça e do ducto na cabeça do pâncreas, tá? E foi quando eles começam a utilizar o termo de que a cabeça do pâncreas é o pacemaker da dor, né? Então ele bolou uma técnica que, na verdade, você cria um buraco, que é esse core out, na cabeça do pâncreas. Você pode estender em direção ao corpo, tá? Seguinte, Celso, por favor. E da mesma forma, constrói uma anastomose lateral, tá? Perdão, eu esqueci de colocar um slide. Então, naqueles casos que você tem um comprometimento da cabeça do pâncreas, literalmente você faz uma enucleação do tecido ali na cabeça do pâncreas, obviamente tomando cuidado para não lesar a via biliar principal, e cria novamente um Y de Roux e uma anastomose, mas dessa vez também incluindo a cabeça pancreática. Seguinte. E quando a gente fala do Becker, então, esse é um procedimento bem antigo, na verdade, desde 1972, tá? E que foi descrita a realização da ressecção da cabeça pancreática com preservação do adenal. São técnicas muito menos utilizadas, muito menos comuns. Apesar da gente ver esse tipo de descrição, esses são procedimentos raros. Os cirurgiões têm um pouco de medo de criar esse tipo de defeito na cabeça pancreática. Mas com a evolução da técnica cirúrgica, com a evolução dos conhecimentos pós-operatórios, esse tipo de abordagem, inclusive, vem sendo discutido para tratamento de outros tipos de lesão, como, por exemplo, neoplasias de baixo potencial de malignização, de metastatização, neoplasias de um comportamento biológico muito favorável. Então, basicamente, o que eles faziam? Eles tiravam toda a cabeça do pâncreas, mantendo o arco do adenal, mantendo a arcada da vasculatura do arco do adenal, então criavam uma anastomose no pâncreas e na via biliar, no que seria o trajeto dela intrapancreático. Seguinte, por favor. E daqui e nos casos que você tem uma concomitância de doença na cabeça e no corpo, você amplia a transecção do ducto pancreático em direção à cauda e faz essa anastomose englobando toda essa região. Seguinte, por favor. Aqui era o slide que veio fora de ordem, mostrando a técnica de Fry. E aquele lá tinha vindo fora de ordem, perdão, que é já posterior a de Becker, que é de 1987. Então, assim, no Fry você faz um buraco, faz um core out da cabeça do pâncreas, abre em direção ao ducto e faz, então, uma anastomose com Y de Roux com jejum. Seguinte, isso daqui é uma imagem original também do trabalho deles, mostrando, então, uma doença na tomografia mais localizada também na cabeça, e aqui como eles fizeram essa enucleação na cabeça do pâncreas e o prolongamento da incisão através do ducto. Essas são todas fotos dos artigos originais. Confesso para vocês que eu nunca tinha visto os artigos originais. Seguinte. Em termos de perspectivas, e eu nunca vi ser feito isso, literatura também o transplante de ilhotas com pancreatectomia total, tá? Esse é um trabalho que foi bem importante, que é o Pancreas Fast, e eles colocam aqui os critérios de inclusão, mas eu acho que isso é uma coisa que pode ser mantida em mente naqueles pacientes com disfunção pancreática, com pancreatite crônica de difícil tratamento, mas confesso para vocês que eu nunca vi essa indicação de pancreatectomia total com transplante de ilhotas, mas acho que é algo que a gente pode manter em mente
e lembrar, pelo menos em termos didáticos. Seguinte, por favor. Então, uma breve história da cirurgia para pancreatite crônica. Antes da década de 60, esfincterotomia ou ressecções maiores. Em 58, então, veio o pistol. Já 2 anos depois, o Partington Rochelle modificou a técnica. Depois vieram as técnicas de início da ideia e da utilização de técnicas de ressecção da cabeça do pâncreas com preservação da anatomia do adenal, tá? Com anastomose direta entre o pâncreas remanescente e a via biliar, no que seria a porção intrapancreática. Em 1987, então, vem o conceito de Fry, e em 1988, que é o conceito de Takada, que é uma ressecção ainda um pouco mais ampliada da cabeça, tá? E agora a gente pensando no transplante de ilhotas. Então, assim, a ressecção completa da cabeça para o tratamento da pancreatite crônica foi feito por Takada. Uma das considerações que a gente tem que pensar, que é essa ideia da ressecção completa da cabeça do pâncreas e anastomoses junto ao arco do adenal, é aquilo que é citado, que algumas vezes a gente tem que ter em mente. Vou ser sincero para vocês, não só em indicação de cirurgia, mas também de segmento desses pacientes, que é o risco de adenocarcinoma, os pacientes que têm pancreatite crônica. Então, a defesa dos procedimentos um pouco maiores nessas situações é por causa disso. Então, aqui você teria a remoção do tecido cefálico pancreático e diminuição do risco de transformação de ter um tumor nessa região futuramente. Seguinte, por favor. E aqui depois eu mando para vocês no grupo, é mais para depois vocês terem em mente, os residentes, de um organograma que eu achei legal para o tratamento da pancreatite crônica. Então, vindo desde a parte de autoimune com esteroides, e aí então a utilização da endoscopia em vários casos, e mais ou menos em cada situação, qual tipo de técnica cirúrgica são as principais. Mas basicamente a gente divide em 2 grupos, aqueles que têm uma doença grande na cabeça ou não tem, tá? E para todos esses, numa instância final, poderia se pensar então numa pancreatectomia total com transplante de ilhotas naqueles em que ainda tem uma função de células beta adequada, com peptídeo C adequado. Pronto, Celso, era só isso. Era só um super breve resumo para a gente lembrar da história desses procedimentos. Muito obrigado, Sr. Jean, pelo overview. 2 coisas só, assim, realmente não são procedimentos que a gente faz na nossa prática diária, são raros, acho que tem indicações bastante reservadas. O que a Raquel comentou é que é isso, né? Se conseguir segurar um pouco clinicamente esse paciente, ou com procedimentos menores não tão invasivos, finalmente eles vão ter realmente um alívio da dor. Mas também uma outra mensagem que eu deixo é que, apesar de ser também para os cirurgiões um tema um pouquinho obscuro, e não são procedimentos que a gente faz na prática muito comumente, pela característica do tecido pancreático geralmente ser bem endurecido, a evolução pós-operatória geralmente é boa. É difícil desenvolver fístula, e nos poucos casos que eu fiz 1 ou 2, acho, na minha vida, e alguns pouquíssimos eu ajudei, geralmente a evolução pós-operatória é boa. Exatamente. Olha, Rodrigo, obrigado pelo overview dos procedimentos operatórios. Eu acho que é extremamente importante, principalmente para a gente que faz via biliar e pâncreas, né? Ter conhecimento dos procedimentos operatórios, né? Eu agradeço, que não foi nenhum pedido, é aquilo que eu falo, essa reunião é muito legal por causa disso, né? O Rodrigo falou, vou fazer um overview para vocês sobre isso, e realmente acho que ajuda bastante a gente entender aquilo que é feito, né, hoje em termos de cirurgia pancreática para a pancreatite crônica. Queria saber se alguém tem algum comentário a fazer. Raquel, Marcos Clarencio, o próprio Humberto. Ô, Celso, só Fala, parabenizar aí a Sujan aí mais uma vez, aí, bem didático, né? E é isso, eu estou aqui já indo para o trabalho, então bom dia a todos aí. Até a terça-feira. Um abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado. Humberto, quer falar alguma coisa? Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Só complementar que agradecer ao Surjan a amostragem, que essa visão cirúrgica é sempre bom a gente ter, né? Da dificuldade de capacitação do cirurgião para fazer cirurgia no pâncreas. E desejar uma boa semana a todos aí.
Exato. Muito obrigado, Humberto. Alguém mais tem algum comentário? Doutor Bom. José Celso. Oi, quem fala? Oi, a Daniele. Oi, Daniele. Oi, bom dia a todos. Obrigada por Bom dia. me aceitarem aqui no grupo. Opa, que isso? Eu gostaria de tirar uma dúvida. A doutora Raquel falou que depois de um tempo, dentro da história natural do paciente com dor, essa dor ela vai desaparecer. Então, eu gostaria de saber se existe um tempo assim para a gente imaginar que isso vai se resolver espontaneamente, essa dor vai se resolver. Raquel? Não sei se a Raquel está nos ouvindo. Oi. Acho que tá. Estou ouvindo sim. Ouviu a pergunta, Raquel? Ouvi sim sobre o tempo de evolução para alívio da dor. É muito variável. Não tem isso definido na literatura, não. O que nós sabemos que pacientes com dor, fatalmente, isso pela história, antes de fazer procedimento, antes do início do tratamento, era isso que nós tínhamos aprendido. Hoje em dia, nós fazemos intervenção não ficamos observando ele evoluir para não dor. Então, são relatos, e também pacientes que abandonam o tratamento, mas eu acho que, pelo que eu me lembro, antes de 5 anos não há melhora da dor, então é prolongado. Prometo para você, Daniele, que eu vou fazer uma revisão exata se tem algo definido na literatura, que há muito tempo que eu não vejo qual é o tempo, não lembro mais. Mas eu acho que é mais de 5 anos. Não sei se alguém tem esse dado aí, Celso. Não, eu também tinha essa noção daquilo que eu sabia, do meu conhecimento geral sobre isso. Eu sei que depois de iniciado um quadro de dor crônica, que tem um índice, acho que superior a 50, né, de USBISC, normalmente entre 5 e 10 anos, né, o tempo mínimo de 5 e 10 anos, você tem uma queda importante do nível de dor, né? Por causa da destruição do parênquima, né? É um quadro evolutivo mesmo do coisa. Mas realmente é muito difícil responder em relação ao tempo, né? Muito obrigada. Nada, Daniele, muito obrigado pela sua pergunta. Alguém tem mais algum comentário? Bom, se ninguém tem nenhum comentário, então eu quero desejar a todos uma boa semana de trabalho e dizer que na próxima terça-feira nós estaremos aqui de volta às 6 horas, né, para a gente fazer a nossa reunião. Muito obrigado ao Humberto, ao Marcos, ao Rodrigo, principalmente, né, que hoje nos brindou com um overview de cirurgias pancreáticas na pancreatite crônica, e a todos os outros participantes. Muito obrigado aí, Humberto e todo mundo. Tchau para vocês e até a semana que vem. Bom dia, Tchau, tchau. gente. Tchau, Raquel. Boa semana. Bom dia.